Transfobia é péssimo, horrível, nojento. Sobretudo quando a gente da nossa própria classe sendo transfóbica. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre transfobia vinda da classe trans. Pois é, né? Não é porque a pessoa é trans, não é porque ela faz parte dessa minoria que ela não vá ser preconceituosa ou reproduzir preconceitos contra essa mesma minoria. Acontece que a Luísa Marilac, aquela musa trans daqui do Brasil, né, que veio lá pra 2011, eu acho, com aquele meme dos bons drinks. Se isso aí está na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né? Depois que esse vídeo estourou, a Luísa Marilac, ela ficou famosa, né? Ela fez várias ações publicitárias, ela virou um nome muito conceituado dentro da comunidade trans aqui do Brasil, né? Principalmente pela visibilidade que ela teve, né, com tudo aquilo. E ela foi uma pessoa, ou melhor, ela tem sido desde então uma pessoa muito importante para poder normalizar para as pessoas cisgênero quem nós somos. E a Luísa Marilac, ela vem de um histórico, assim, de muita violência, né? Ela iniciou a transição de gênero dela muito cedo, em uma época que tudo era muito mais dificultoso e que a transfobia era muito mais pesada no nosso país. Ela teve que ir pra pista para conseguir sobreviver, então ela teve que fazer programas e tudo mais. Então, assim, a vida da Luísa Marilac foi muito sofrida. Inclusive, quando ela viralizou, ela estava trabalhando na Itália também, como garota de programa, né? E tudo mais. E, bom, a vida da Luísa não foi nem um pouco fácil. Ela também teve um acesso dificultoso à escolaridade, né? Até porque a gente tá falando de uma pessoa trans de 43 anos, né? E é muito importante a gente ter isso em mente, né? Quando a gente fala de Luísa Marilac, a gente tá falando de uma mulher trans de 43 anos. E então, enfim, a gente tem que levar isso em consideração com tudo que a gente vai falar aqui, com tudo que a gente vai assistir aqui. E quando eu digo tudo que a gente vai assistir aqui é porque a gente vai ver um vídeo, um pedaço de um dos vídeos no canal da Luísa Marilac, que foi um vídeo em que ela fez com a Bebel, né, que, ao que eu entendi, é uma crossdresser. Eu não conhecia a Bebel, né, conheci por esse capítulo infeliz, mas enfim. E nesse vídeo elas falaram coisas transfóbicas mesmo sobre homens trans, principalmente a Bebel, né. A Luísa Marilac, ela até se mostrou mais esclarecida, tentando entender melhor. A Bebel tava muito mente fechada. Mas enfim, né? Acho que eu já tô me estendendo demais, a gente já pode ir pro vídeo que a gente vai assistir aqui juntos. Vamos lá, o vídeo tá aparecendo aqui pra vocês. Gente, assim, só pra contextualizar vocês, né? Elas estão numa conversa ali, né, as duas, e a Luísa, ela vai e fala que no dia anterior, né, da gravação daquela conversa, ela, Luísa, tinha gravado com um homem trans, e ela fala que o homem trans era lindo, e aí a Bebel já tem uma reação ruim, né, que a Bebel fala: nossa, você ficou afim do homem trans, que louca, não sei o quê. E aí depois a Luísa vai contando, né, do homem trans, da entrevista, que o homem trans ele era da polícia e tudo, enfim. Agora sim a gente vai pras partes que elas vão falar algumas coisas problemáticas. Mas você já barbinha, tudo? Mona, você vai ver que tesão. Duvido se você não dava uns catos naquela hora da madrugada. Naquela hora da madrugada, eu ia ter que comer. Você comia, gente. Tá ótimo, tá bom. Mona, não sou legal, posso falar? Eu sou uma travesti hétera, tá? Gosto de homem cis. Mas eu já fui pra uma balada que eu ia ficar com um cara, minha amiga me puxou e falou: não, mano, não vai. Eu falei: por quê? Casado com uma travesti? Não, porque é um homem trans. Era uma delicinha. Eu ia lá me acabar, beijar muito naquela boca. Só que depois eu entendi que era um homem trans. Então acho que aquela coisa, se teria que rolar aquela coisa de momento pra entender onde iria parar aquilo. Tá, gente, vamos começar aqui com algumas coisas problemáticas, né? Primeiro, a forma como a Luísa fala desse garoto é muito semelhante à forma como homens héteros cis falam de nós, mulheres trans, né? Tipo: nossa, era tão gostoso, eu duvido que você não fosse dar uns pegas na calada da noite, na calada da madrugada. Gente, isso é exatamente o jeito que esses homens falam da gente, né, de nós mulheres trans. Eles objetificam a gente em um ponto que tem que ser assim, pegar na escondida, né, na calada da noite, às escondidas. E só esse jeito também de falar: nossa, ele era um tesão, eu duvido que você não pegava, já é uma forma de colocar esse homem trans
em um modo de objetificação, né? Ele virou ali um objeto, né? É bastante problemático quando a gente vê uma pessoa trans falando de um garoto trans dessa forma, né? Então, só pra, enfim, trazer esse panorama aqui primeiro, né? Da primeira problematização aqui que eu vou fazer, né? Serão algumas, essa foi só a primeira delas. Ah, né, só pra eu também falar um pouco aqui sobre a questão da balada, né? Que a Luísa, ela fala aqui, eu vou até voltar aqui um pouquinho. Ela fala que, né, em um momento ela tava numa balada e a amiga dela foi e falou pra ela não ficar com um cara que ela queria ficar pelo fato do cara ser um homem trans. E a Luísa, tipo, ai tá, então aí eu tenho que entender onde é que eu vou e tudo, né? Em outro ponto também foi a Bebel falando, né? Ai, mas e se eu for ficar com homem trans, eu vou ter que comer ele e tudo. Não necessariamente. Não necessariamente. Não é porque um homem é um homem trans que ele vai ser passivo, né? Isso não existe. Primeiro, né, vai lembrar que sexo não é só penetração. Você pode transar com uma pessoa de diferentes formas que não envolvam penetração. E segundo, se for a questão de penetração, o homem trans ele pode usar ali um pecker para poder, enfim, penetrar a pessoa com quem ele estiver junto, né? Pecker, para quem não sabe, é tipo como se fosse... É tipo um dildo, só que ele vem preso em uma cinta, então o homem trans ele consegue ali usar aquele dildo como se fosse de fato o pênis dele, né? Então, enfim, você pode até escolher o tamanho. Olha só que incrível, né? Você pode até escolher o tamanho. Você gosta de uma coisa maior, você escolhe o maior. Você gosta de uma coisa menor, escolhe o menor. Então, dá pra se brincar de várias formas diferentes na cama com o homem trans. Não necessariamente você precisa comer ele. Vai do que vocês dois quiserem fazer, né? Enfim, bastante problemática essa fala, né? Que reduz a pessoa que tem vagina apenas ao ato da passividade. Gente, para, né? Não é porque uma pessoa tem vagina que ela tem que ser passiva. Isso não existe. Porque eu, assim, falando com você, eu falo pra você. Eu acho que eu não teria coragem de chegar ao ponto final, ó, às vezes de fato. Deixa eu te perguntar. Mas agora, se você vê o cara, primeiro você vê o cara e ainda mais ele imagina ele Posso não te nada. perguntar uma coisa? Duvido se você não se molha, se você Posso não te se perguntar uma bem. coisa? Fala. Você faz ativa de vez em quando. Faço. Eu sou total flex, Total flex. amiga. Eu só não gosto do homem que chega lá em casa e quer ser só passivo. Aí eu fico doido. Então, se você ficasse com... Como é o nome disso? Homem trans, Homem trans. ele teria pepequinha. Teria. Seria ter que... Ai, Luísa, difícil. Amiga, eu nunca fiz. Eu nunca tive experiência com mulher. O que me atrai é a figura masculina. E ele tem. Cara, ele é uma delícia. Ele é uma delícia. Então, eu acho... Eu não sei se rolaria o sexo. Mas, nossa, Mona, beijaria muito na boca dele. Que tesão de homem. Você vai ver o vídeo. Pois sempre fala, eu também, amiga, adoro ser passiva. Mas que aquele homem ali eu faria de tudo. Não tem passiva. Então, gente, aqui elas continuam falando sobre isso, né? Aqui é importante a gente observar, a gente tem que elogiar, né? Mais ou menos elogiar, pontuar, na verdade, né? Que a Luísa Marilac, ela falou umas coisas bem certeiras aqui, né? Que ela falou sobre ela se sentir atraída pela figura masculina e que o homem trans, ele tem a figura masculina. Então, pronto, né? Na hora da cama, faz o que, enfim, tiver vontade. Mas é interessante como elas sempre pontuam nisso, né? A questão do sexo com o homem trans ali pra elas se resume ao pênis. Ou melhor, a questão do sexo pra elas se resume a um pênis penetrando. Gente... Sei lá, quando eu penso a respeito disso, eu só imagino que a vida sexual dessas pessoas deve ser muito limitada, né? Porque você limitar a sua vida sexual a um pênis... Gente, tem tanta coisa que dá pra fazer no sexo, tanta coisa, não precisa de pinto. Não precisa de pinto pra ter prazer, sabe? Mesmo pessoas, mesmo mulheres que são héteros ou homens gays, enfim, que são passivos e tudo, dá pra você conseguir ter prazer de inúmeras formas que não dependa de um pinto. Inúmeras formas. Então, assim, muita limitação nessa visão delas a respeito de sexo. E mais limitação ainda em querer resumir, né, o homem trans a essa questão falocêntrica, né? Quer dizer, se não tem um pinto, então, ai, não serve. E vale lembrar aqui que não é um problema a pessoa não se sentir atraída, né? Se a pessoa, ela não vai conseguir ter uma relação sexual com o homem trans, porque pra ela o pinto é muito importante, tudo bem. Sabe, tudo bem, isso não faz da pessoa uma pessoa transfóbica. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a questão da fetichização das mulheres trans, né? Um vídeo que eu falo especificamente das mulheres trans, né? Sobre a diferença entre fetichização e a pessoa que não fica de jeito nenhum como uma pessoa trans, como uma mulher trans, e qual das duas seria, enfim, mais problemático.
nesse vídeo eu discorro bastante sobre isso, sobre não ser transfobia, você não querer ficar com uma pessoa por ela ser trans. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. Mas a questão aqui não é essa, né? A questão aqui é que a Bebel fala de todas as formas, né? Ela fala sobre ficar com homem trans como algo, assim, muito reprovável, né? Muito reprovável. Tanto que quem tá falando que ficaria com homem trans não é nem a Bebel, né? É a Luísa. Então o que a Bebel tem a ver com quem a Luísa fica ou deixa de ficar pra ela tá falando, ai, Luísa, né, gente? Então, assim, é isso que denota o preconceito da Bebel, o preconceito contra homens trans vindo da Bebel, tá? É isso, não é o fato dela não achar que ela conseguiria ir pra cama com homem trans, porque isso denota uma limitação sexual dela, um falocentrismo e tudo, mas que não necessariamente seria uma transfobia. Mas olhar com esse olhar de reprovação pra amiga que se sentiu atraída por um homem trans, aí é transfobia, né? Aí é transfobia e é exatamente o tipo de coisa que os homens héteros cis costumam fazer com mulheres trans, né? É a mesma coisa, porque muitas vezes quando um homem hétero cisgênero fica com uma mulher trans ou ele demonstra estar se sentindo atraído por uma mulher trans, vem ali o amigo dele e fica, ai não, credo, mas porra, tem um pinto ali, né, e tudo. Você não gosta de comer buceta? E aí, como é que vai fazer? Ai, não, credo. Isso é que é a transfobia, né? Elas estão fazendo exatamente a mesma coisa, principalmente a Bebel. A Luísa, ela tropeça em alguns pontos, né? Teve um momento que ela falou que ela é uma trans hétero, então por isso ela se sente atraída pelo homem cisgênero. Não é isso. Você ser uma pessoa heterossexual não quer dizer que você se atrai ou por cis ou por trans, né? Ser uma mulher trans ou uma travesti heterossexual significa apenas que você sente atração pela figura masculina, que depois a Luísa ressalta ali, né? Então a Luísa, ela tropeça, assim, mais em questão de nomenclatura. Isso daí tá tudo bem tropeçar em questão de nomenclatura, né? Porque nem todo mundo conhece todas as formas de se falar as coisas, né? Eu mesma tenho muita coisa que eu ainda tô aprendendo de nomenclatura, né? Enfim, então, isso é comum. O problema não tá aqui, o problema tá na forma como elas falam desse homem trans. Sempre como uma objetificação ou uma reprovação. Esse aqui é o problema. Mas enfim, vamos continuar aqui que a coisa escalona ainda mais. Ele é um gato. Quando você vem, depois você me fala. Sabe Agora, depois que eu fiquei sabendo que ele era militar, viado, aí que eu me lembrei mesmo. Uma vez eu tive com a Tami, né? Num evento. Eu falei nesse vídeo que eu não... No vídeo que eu faço com esse menino, eu dou uma furada na Tami. Porque eu e a Tami tivemos umas divergências no passado. E divergência no passado, entre aspas, tá? Assim, e não me representa, mas enfim. Não, não tive com ela. Eu fui num show, num evento que ela tava. E ela também é um homem bonito, pessoalmente. Você não gosta, né? Questão de gosto, né? Eu não gosto dela como pessoa, como ser humano. Respeito a sua opinião, mas eu tenho a minha. Não gosto da postura dela, não gosto dela como pessoa, não gosto dela como homem trans, não gosto dela como... Não gostar é muito forte, não me simpatizo. Você falar que não gosta de uma pessoa é muito forte. Então nada contra ela, mas não bate. Então, eu também tenho vários problemas em relação ao Tami, tá, gente? Eu tenho vários problemas em relação ao Tami Miranda, principalmente por ele ser um político liberalzinho, né? E tem, assim, umas ideias totalmente retrógradas, como, por exemplo, ele querer criminalizar uma mulher negra por, na visão dele, ela ter sido preconceituosa com pessoas brancas, né? Ela ter sido racista com pessoas brancas. Enfim, o Tami tem inúmeros problemas no que diz respeito à pessoa dele, no que diz respeito a questões políticas. Ele é problemático, ele é muito problemático. Eu não gosto do Tami, eu realmente não gosto do Tami, mas, né, você não deve falar de uma pessoa trans usando os artigos que não correspondem a ela, né? Então, assim, as duas estarem falando do Tami Miranda, que é um homem trans no feminino o tempo inteiro, é preconceito, né? Transfobia. Tudo bem, a gente pode aqui pegar um pouco da questão da ignorância, né? Por serem pessoas mais velhas, né? Uma tem 43, outra tem 50 anos, mas não dá pra passar um pano quanto a isso, gente, não dá. Elas sabem muito bem. Porque a Luísa, por mais que às vezes a Luísa ela se refira a ela no masculino, né? Às vezes ela se refira a ela como um travesti, e aí é um vício de linguagem da época, ainda assim ela sabe que o correto é tratar homens trans no masculino. Tanto que inúmeras vezes ela fala desse homem trans que ela entrevistou, ela fala dele no masculino.
Mas aí quando vai falar do Tami Miranda, que é alguém que ela não gosta, aí ela usa o feminino o tempo inteiro. Aí não dá, né? Não é porque a gente não gosta da pessoa que a gente não vai respeitar os pronomes dela. Errado isso. Muito errado isso. Eu não gosto do Tami, mas né, o pronome do Tami é masculino. Os pronomes do Tami são masculinos, então eu vou usar quais pronomes para me referir a ele? Os pronomes masculinos. Quando eu for falar mal do Tami Miranda, são os pronomes masculinos que eu estarei usando, porque é o correto. Mas enfim, vamos continuar aqui que agora elas falam do Tasso Brant. Tem uma que é famosinha também, que fez uma novela, junto com aquela novela da Globo. Eu sei que a Tyson. Que lindo, Como é bicho. que Eu tá? estive com ele lindo, é um homem. O Tyson, a gente foi lançar o livro juntos no Rio de Janeiro. Ele sentou numa mesa, tinha uma mesa de um monte de gente ali, ó. Ele não comeu porque ele não quis, Porque tá casado, tinha uma pessoa, mas todo mundo ali batia a palminha, queria ele abrir as perninhas, porque ele é um tesão de homem. Lindo, ele é uma E tem um delícia. canal também, que eu não vou citar o nome, mas tem um canal que o apresentador é um homem gay e ele é casado com um homem trans. Primeiro elas falaram do... Eu acho que era o Tasso Brant, mas a Luísa fala Tyson, não sei quem é, não sei se o Tasso depois mudou o nome, não sei. Mas aí você já vê que a Luísa já trata ele no masculino, né? Porque é um homem trans que ela gosta, então ela trata no masculino, enquanto a Bebel fica o tempo inteiro tratando no feminino também. E aqui também vale mostrar da objetificação, né? Vai falar do homem trans, aí tem que fazer esse negócio com a língua, né? E tudo. Não é legal isso. E agora elas falam do... Quer dizer, a Bebel cita, né? O Popovaz, que é o namorado do Pedro HMC, né? Do Põe na Roda, né? O Pedro do Põe na Roda. E o Popovaz, ele também é policial, né? Só que ele é da civil e tudo. Enfim, então ela cita o Popovaz. E eu não consigo definir esse canal, porque ele é um homem gay casado com um homem trans. Então, Como é que define isso? são gays. O homem trans é gay e ele é gay. 2 gays. É a mesma coisa, por exemplo. Mas aí o homem gay do canal come o... Independente do que rola, mas é um não, homem. tem que pegar outra. Mas dá no mesmo, Bebel. O que vale é o sentimento, é como Ai, que- rola a química que tem entre Gente, os eu sou uma dois. CDzinha Não preconceituosa. é preconceituosa, é assim. Única coisa sensata aqui, né, que a Bebel falou é que ela é uma CDzinha preconceituosa, né? Porque, de fato, ela é bastante preconceituosa, né? Bastante preconceituosa. Vem aqui aquela coisa, né, mais uma vez, da limitação sexual, de não conseguir aceitar que pessoas transam de diferentes formas e que não cabe a ela como as pessoas transam. E também, vem também toda aquela coisa de questionar a sexualidade de alguém que fica com uma pessoa trans. Né? Ela fica falando, ai, como é que funciona? Ele é um homem gay, mas tá com um homem trans? Sim. Homem e homem, pronto. É um relacionamento entre 2 homens, então, né, ele não deixa de ser gay. Ele não deixa de ser gay por estar com um homem trans, porque homem trans é homem. Então, assim, aqui é mais uma vez a mesma forma como homens héteros cis costumam falar de nós mulheres trans, né? Porque, por exemplo, o Tony, que é meu namorado, né, ele é um homem hétero. Ele é um homem cisgênero hétero. Ele tá namorando comigo, que sou uma mulher trans. Tem gente que acha que ele é gay por causa disso, né? Que isso muda a sexualidade dele, né? Tem homens héteros cisgênero que pensam assim, algumas mulheres cis também que pensam assim. Então, o discurso aqui que a Bebel usou pra falar do Pedro HMC que está se relacionando com o Popovaz é exatamente o mesmo discurso que pessoas cisgênero transfóbicas usam pra falar, por exemplo, do Tony que tá namorando comigo, que sou uma mulher trans. Então, assim, né? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. E aqui, mais uma vez, vamos pontuar o quanto que a Luísa Marilac já foi melhor, né? Porque aqui ela também falou, não, continua sendo um casal de 2 homens, então 2 homens gays, e pronto. Né? A Luísa Marilac aqui foi sensata mais uma vez, né? Então, assim, o problema da Luísa Marilac acho que é mais uma falta de tato do que, de fato, uma transfobia, né? Da Bebel, não. Ela é uma CDzinha preconceituosa mesmo. A gente, quando a gente já tem uma certa idade, a gente tem que se adaptar, se desconstruir para essa nova realidade. Eu saí com uma mulher uma vez, uma amiga minha, hétera, a gente foi para uma balada, a travesti falou para ela assim, ó, eu sou uma travesti diferencial, eu sou bissexual e eu gosto de mulher também. Tentou pegar ela entrou em desespero. É uma pessoa que tinha a cabeça fechada, eu tentei explicar o que era, o que não era, aí a pessoa entender não entendeu, porque o hétero não vai entender isso. Da mesma forma que existe o hétero. Pera, primeiro, né, se alguém quer ficar com você, você não quer ficar com a pessoa, basta você dizer, não quero, não tô afim, e pronto. Não precisa entrar em desespero,
né? Não precisa entrar em desespero. Não precisa. Então a amiga dela entrar em desespero, tosca, né? Amiga tosca. Luísa, amiga tosca sua. Eu não iria querer ter amizade com uma pessoa transfóbica assim, né? Mas a Luísa Marilac tem amizade também com a Bebel, que é transfóbica, então enfim. E agora, gente, vai vir, assim, uma confusão com nomenclaturas, que a Luísa Marilac, ela confunde as nomenclaturas tudo, né? Tudo. Vocês vão ver agora. Acho que eu nem vou precisar comentar muito sobre essa questão da nomenclatura. Vamos só assistir. Porque o hétero não vai entender isso. Da mesma forma que existe o hétero gay, que é gay, não. O hétero que é bissexual e gosta de homem e gosta de mulher. Existe a travesti bissexual que gosta de homem e de mulher. E existe o gay bissexual. E tem um outro também que eu bati um papo com o menino, que ele explica isso muito bem. Eu não sei explicar isso tão bem, mas ele explica no canal aí, que eu vou postar o vídeo com ele. Ele fala que ele não se define em nenhum dos dois do gênero. Ele transita entre os dois. Tem um nome disso aí também. Não binário? Não binário, ele é não binário. É muito legal esse papo que eu bati com ele, porque é construtivo e a gente se desconstrói e aprende muita coisa dele. Amiga, eu sou. Tá, espera, né? Antes de falar que a Bebel fala as coisas que ela é, né? A Luísa fez uma confusão gigantesca, parece que ela confundiu hétero com cisgênero, né? Porque ela fala, tem o hétero gay. Não tem o hétero gay. Tem o hétero, tem o gay, tem o bissexual, tem o pansexual e por aí vai. E tem a pessoa cisgênero, tem a pessoa transgênero. E dentro da pessoa transgênero tem a pessoa transgênero binária e as pessoas transgênero que são não binárias, enfim, né? Tem até um vídeo aqui também falando sobre o guarda-chuva da transgeneridade. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. Mas, enfim, a gente não tem hétero gay. Isso não existe. Luísa Marilac, ela se confundiu aí entre cisgeneridade e heterossexualidade. É curioso até porque depois ela fala da travesti bissexual. Então, assim, rolou uma confusão muito louca ali na cabeça dela. Mas vamos continuar, porque agora a Bebel vai falar as coisas que ela é. 1972, tenho 50 anos que eu vou fazer. Nasci numa cidade desse tamanho. No meu tempo tinha viado E travesti. sapatão, E travesti. travesti, que chamavam de traveco pejorativamente, Até hoje. e o tal do gilete. Corta dos dois lados, que seria o gay. Agora tem não binário, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você pegar, tem umas 10 nomenclaturas e é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa, né? A Bebel, ela fala que tem umas 10 nomenclaturas que é tudo a mesma coisa. Esse é um entendimento bem comum, na verdade, entre pessoas do meio LGBT que são mais antigas e tudo mais, ou até mesmo algumas pessoas que são mais novas, mas que têm uma mente um pouco mais fechada, né? Não precisa nem ser muito fechada, mas que tem a mente só um pouco mais fechada, costuma ver dessa forma. Mas não é a mesma coisa. São nomenclaturas diferentes para poder definir coisas diferentes, para poder definir formas diferentes de se relacionar, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Né? A gente ter aí uma definição para pessoas não binárias, ter várias definições, na verdade, dentro do que é não binariedade de gênero, é uma coisa diferente do que é uma definição para alguém que está dentro da binariedade de gênero. Então não são a mesma coisa. Né? Dizer que uma pessoa não binária seria a mesma coisa que uma pessoa transbinária é reducionista, porque não é. Não é a mesma coisa. São diferentes, né? São vivências diferentes, são sentimentos diferentes, são formas de se ver diante do mundo diferentes. Então, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E a própria Bebel vai depois, né, se tocar um pouquinho ali que realmente, né, não dá pra dizer que é a mesma coisa, porque o que ela é, né, que é uma crossdresser, é uma nomenclatura que não existia antes, estava tudo na classe de transformista. Transformista, que é uma coisa mais artística. Enfim, vamos ver aqui, depois eu falo melhor sobre isso. Depende. Eu acho que se você pode... Eu hoje conversando, depois que eu fiz esse vídeo, você vai ver. Hoje, depois que eu conversei com essa moça, com esse moço, que eles se transitam nos dois, você vai entender que é diferente. A minha categoria crossdresser nem existia. Agora existe. Agora, sabe? CDzinha não existia. Agora né? existe. Antigamente era montada. Era montada, transformista, drag queen. Agora a drag queen é uma coisa diferente, completamente diferente. E a CDzinha, a coisa é outra coisa. Enfim, esse vídeo que a gente fez é muito legal. Vai esclarecer muita dúvida da galera. Bom, espero que esclareça também mais as dúvidas da própria Luísa Marilac e também da amiga da Luísa Marilac, né? Porque são muitas dúvidas aí que, pelo visto, elas têm. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo sobre crossdresser, né?
Enfim, porque é uma outra classificação diferente, né? Então, se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo sobre essa classificação. Mas o que eu posso falar aqui, resumidamente, pra vocês, é que crossdresser, ela tá muito mais ligada a uma coisa fetichista do que a, de fato, uma identidade, né? Então, assim, a pessoa que é crossdresser, ela não vai se ver exatamente enquanto uma mulher, né? Vai se ver apenas como alguém que em algumas situações gosta de coisas femininas, de vestir coisas femininas, e geralmente essas situações envolvem sexo. Não sempre, né? Não sempre, mas geralmente envolve sexo. Então, assim, é uma coisa bem diferente, tanto de pessoas trans, né, quanto também diferente de drag queens, porque a drag queen é uma arte, né, não é um fetiche, é uma arte. Então, por exemplo, você não pode classificar a Lorelai Fox enquanto uma crossdresser, você não pode classificar a Rita Von Hunt enquanto uma crossdresser, porque elas são artistas, elas estão fazendo uma arte, né? A crossdresser é uma coisa diferente. Uma crossdresser pode ser drag queen? Pode ser drag queen, mas ainda assim são coisas distintas. Enfim, são coisas distintas. Mas, sobre esse vídeo que a gente acabou de assistir aqui, se a gente transcrever tudo que foi dito, né, se a gente pegar e fazer um texto, assim, escrevendo, né, na íntegra, tudo que foi dito, e depois só mudar ali homem trans pra mulher trans e dar pra alguém ler, a pessoa vai super achar que que é um diálogo de dois homens héteros, cisgênero, preconceituosos, bastante preconceituosos, né, porque as coisas que foram ditas sobre homens trans são coisas bem preconceituosas. A Luísa Marilac, a gente vê que ela tem a mente mais aberta, né? Ela é um projeto do tempo dela, né? A gente tem que ver a Luísa Marilac dessa forma, como um projeto do tempo dela, como um projeto das vivências dela. Então tem muita coisa ali que ela ainda se embola pra explicar, ela ainda se embola no entendimento, e ela ainda tem, assim, uma visão um pouco... ainda é um pouco limitada, né? Mas ela tá cada vez mais abrindo mais a mente dela. Então a Luísa Marilac, a gente pode vê-la com um olhar um pouco mais positivo nessa relação. Agora, a Bebel não. A Bebel foi transfóbica. A Bebel foi bem transfóbica, ela foi bem preconceituosa. Ela foi, de fato, uma CDzinha preconceituosíssima, né? Porque ela falou coisas muito horríveis ali. As reações que ela teve foram muito ruins. E eu acho que se a Luísa não tivesse ali, que fosse só um vídeo da Bebel sozinha falando sobre homens trans, a coisa teria sido muito nojenta, né? Porque eu acho que o que freava mais ela eram os contrapontos que a Luísa fazia. Contrapontos que ainda faltava ali um polimento, mas ainda assim eram contrapontos. E assim, né, esse vídeo não é um ataque à Luísa Marilac, porque eu gosto da Luísa Marilac, né? Não sou fã dela, assim, de acompanhar e tudo mais, né? Mas ela é uma pessoa que eu tenho uma simpatia, né? Ela é uma figura que eu tenho uma simpatia. Até porque tem que lembrar que ela é um produto do tempo dela, né? A gente não pode exigir que a Luísa Marilac se comporte como alguém da nossa idade, da minha idade. Eu não posso exigir isso dela. Porque tanto a minha idade é diferente da dela, quanto também a minha vivência foi muito diferente da dela, né? Quer dizer, eu iniciei minha transição quando eu já estava na faculdade, né? No ambiente acadêmico, dentro da academia e tudo mais. Então, assim, são vivências totalmente diferentes, né? Não dá pra comparar. E a gente tem sim que ver as travestis, as mulheres trans mais antigas, como com esse olhar de que elas são um fruto do tempo delas também. Só que a Bebel foi além do fruto do tempo dela, porque a Bebel falou coisas bem problemáticas. Eu acho, né, que elas vão mudando, né? A Luísa Marilac, ela tá cada vez mais mudando, se desconstruindo, até porque ela mesma falou que a gente tem que se desconstruir, né? E ela busca isso, ok? Eu sei que a Luísa Marilac busca isso. A Bebel eu já não sei, né? A Bebel eu conheci ela já por esse vídeo, então, enfim, não sei, né, dela. Mas eu espero também que a Bebel venha se desconstruir, né? Porque ela tá com uma visão muito transfóbica a respeito de homens trans. Isso é péssimo. Tá muito quente. Tá muito, muito, muito quente, gente. Eu tô derretendo aqui enquanto eu falo com vocês. Mas enfim, né? Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, até porque essa forma de ver homens trans não é algo exclusivo da Bebel, não é algo exclusivo, enfim, desse vídeo, né? A gente tem dentro da comunidade trans muitas mulheres trans
muitas travestis que têm essa visão a respeito de homens trans, assim como a gente também tem alguns homens trans que têm uma visão negativa a respeito de mulheres trans, mas pelo que eu vejo a métrica pesa mais, né, pro lado das mulheres trans serem transfóbicas. Então, enfim, a gente vê esse tipo de discurso sendo comum dentro das nossas comunidades, né, dentro da comunidade trans, dentro da comunidade LGBT. Se a gente for ver também a forma como muitos homens gays cisgênero falam de homens trans, é bem parecido com isso, né? Então, enfim, a transfobia é uma coisa muito forte dentro da comunidade LGBT, e é mais triste ainda quando a gente vê a transfobia acontecendo dentro, enfim, das pessoas trans de fato, né? Ou, enfim, das pessoas que não são trans, mas estão muito próximas de pessoas trans, né? Como é o caso da Bebel, que é uma crossdresser, que é amiga da Luísa Marilac, né? Amiga de longa data e tudo mais. Então, enfim, eu quero saber o que vocês pensam disso, o que vocês acharam de toda essa conversa. Mas tentem comentar sem cair muito no ataque pessoal, tá, gente? Ataquem as ideias, falem das ideias da pessoa. Não façam ataque pessoal, assim, sabe? As pessoas. Eu sei que vocês conseguem fazer essa separação se vocês tentarem, eu sei disso. Mas enfim, queria pedir para que vocês deixassem o like de vocês, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão pelo YouTube. Queria pedir também para que vocês se tornem membros do canal, porque agora a gente tem essa opção aqui, né, gente? Vocês podem se tornar membros do canal, aí vocês vão ter acesso a emojis exclusivos, vocês vão ter acesso também a selos, né? Enfim, depois do nome de vocês, quando vocês comentarem, vai ter um selo ali de um leque, que no primeiro mês ele começa assim, fechado, e depois ele vai se abrindo à medida que o tempo for passando, vocês continuarem como membros, mas enfim. Tem também outras coisas que vocês podem fazer enquanto membros, né? Tipo, decidir temas daqui de vídeos do Transmissão. Vai dar uma olhada e se você puder, se torne membro, que aí você vai me ajudar muito. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.